Hoje eu vou te contar por que você não consegue chegar até o fim nas coisas que você se compromete. Porque eu já sofri com isso. Eu me achava preguiçosa, procrastinadora e, na verdade, me faltava entender isso que eu quero compartilhar com você agora. Está preparada para realmente sustentar as mudanças da sua vida? Olá, meu nome é Cintia Oliveiras e se é a primeira vez que você está nesse canal, seja muito bem-vinda. E se você voltou, é sinal que você cansou de buscar a sua melhor versão e você só quer, se lembrar de quem você é. E eu já quero começar esse vídeo contando uma história. Há alguns dias eu estava conversando com um amigo e ele estava me contando que ele conseguiu, enfim, abrir um espaço na agenda dele para o autocuidado. Porque ele era aquela pessoa que às vezes começava o dia 8 horas da manhã e ia para 7 horas da noite. E eu me recordo de uma frase que ele disse que foi muito interessante. Hoje foi um luxo, porque eu comecei a trabalhar 11h30 da manhã. E ele ia para acho que umas 4, 5 horas da tarde. Eu fiquei super feliz. Por quê? Porque eu vi ali que ele estava colocando em prática um dos conceitos que nós conversamos. Porém, na semana seguinte, estamos lá conversando de novo e ele diz: nossa, eu tô super corrido, mas pelo menos eu consegui treinar. E eu falei assim, como assim? E a vida de luxo? E ele falou: ah, então, as pessoas precisam de mim. Então ele lotou a agenda dele de novo, né? Preencheu mais alguns horários lá, porque as pessoas precisam dele. E eu disse, nós precisamos de você vivo e saudável. E eu pensei, eu preciso gravar um vídeo, porque quantas pessoas entram nessa situação, e eu já estive muitas vezes, e de vez em quando ainda me vejo querendo colocar um pezinho lá, que não muda justamente por este ponto, que é o teto invisível, que todos nós temos. Nós temos aquele teto de quanto a gente ganha, quem nós somos, quais são as nossas qualidades, os nossos defeitos. E isso é formado pelo nosso autoconceito. Quem nós acreditamos que somos. E normalmente isso vem lá, né, da infância. As pessoas vão dizendo, você é chata, você é legal, olha, o trabalho enobrece o homem, o sacrifício, a gente já tem até, né, Jesus que morreu na cruz, o sacrifício é louvável. Então a gente vai acreditando que a gente é isso e a gente começa a se comportar sempre assim. Só que como é que a gente faz quando a gente está habituado, igual o caso dele, a ter horas e horas de trabalho? Quando a gente pega a história desse meu amigo, a gente percebe assim, que ele não voltou por erro, ele voltou por coerência. E você também. Tem muita coisa que você quer fazer, é a dieta, é estudar, é ler um livro, é parar de ficar o tempo todo nas redes sociais. E você começa porque você não é preguiçosa, você não tem má vontade. Só que você para. E aí parece que você é procrastinadora, que você é fraca. Só que não é nada disso, é por causa do seu autoconceito, que é o que formou a sua identidade. Então você acredita que você vive daquele jeito. Só que o preço, esse lugar novo, para você realizar seu sonho, para você emagrecer ou para você terminar de ler aquele livro, é a abstinência. E ela dói. Sabe quando, eu não sei, eu já parei de fumar há alguns anos e no começo, ficar sem o cigarro era muito estranho, eu não sabia nem o que fazer com a minha mão, né? Porque eu tava sempre aqui. Então, o que acontece? Pra gente ir pro próximo nível, a gente tem que aguentar a abstinência. A gente tem que aguentar a fricção que acontece. Só que o problema é que a gente quer tudo fácil. Isso é um problema. Querer que tudo, tudo vem com facilidade, alegria e glória, né? Acho que é isso, uma frase assim que ficou muito popularizada no mundo das terapias. E o que acontece? Quando a coisa começa a ficar difícil, porque a gente está passando, né, pelo efeito platô, por essa abstinência de mudar o nosso autoconceito. Porque era a pessoa que estava acima do peso e vai ficar a pessoa abaixo do peso. A gente não se reconhece. E aí, como é que a gente muda isso? Primeiro que assim, muitas pessoas ficam apegadas às técnicas. Sim, elas ajudam, principalmente quando a gente regula, e eu vou falar de novo, o nosso sistema nervoso, porque ele é o segurança. Aqui a gente já tem, né, como eu falo, no corpo gravado, um monte de trauma e um monte de tem que. E toda vez que a gente tentar sair disso, a gente vai sentir um desconforto imenso. Às vezes a pessoa sente ansiedade, sente preguiça, sente sono. E na verdade é só essa autoproteção. O corpo se desligando, né, o sistema nervoso trabalhando ali para que a gente continue daquele jeito. Porque dar o próximo passo não é a coisa mais fácil do mundo. Mas eu posso te dizer, porque muitas vezes eu tenho
mudado a minha vida nos últimos anos justamente por fazer isso que eu tô te ensinando aqui agora e que eu também trabalho nas minhas mentorias com as minhas clientes. Então, assim, a mudança, ela exige, primeiro, que você sustente a incongruência temporária, o luto da identidade. Então, no caso dele, a pessoa que trabalhava como louca, tem como valor, né? Eu preciso ajudar as pessoas, mas para ser a pessoa que eu trabalho sim, eu ajudo as pessoas, mas eu me amo, eu tenho momentos comigo. Tanto que eu falo, né? Se eu estivesse em terapia com ele, eu diria para ele, olha, quando você sentir vontade de encher a sua agenda, alguém te perguntar, pega seu carro, vai dar uma volta, vai olhar o mar, vai para o ginásio, vai fazer alguma coisa que você goste e conversa com o seu corpo. Ó, eu sempre falo, né? Essa é a posição. Depois de respirar, tá tudo tranquilo eu gostar de mim, tá tudo tranquilo eu me cuidar. Assim como para você, tá tranquilo eu mudar minha alimentação, tá tranquilo eu ir fazer uma caminhada hoje. A gente não precisa fazer mudanças grandes, trágicas e radicais para que a nova identidade se fixe. E se nós fizermos uma mudança muito radical, o que acontece? O nosso corpo, como eu acabei de dizer, ele não vai deixar isso acontecer. Então, quando você sustenta a incongruência temporária, vem o luto da identidade, que é assim, você deixa de ser aquela pessoa que se sacrifica pelo outro, no caso do exemplo que eu tô contando aqui, e passa a se colocar em primeiro lugar, a transbordar o que você tem. Você deixa de ser a pessoa que tem preguiça de ir pro ginásio, que fala assim, eu como porque eu gosto, eu como porcaria porque eu preciso. Pra quê? Pra sustentar a pessoa que se preocupa com a alimentação, escolhe as melhores comidas, não traz pra dentro de casa aquilo que sabe que não vai resistir, até que essa identidade realmente se fixe. A pergunta que fica para você fazer a si mesma é a seguinte: o que o meu eu habitual ele ganha em permanecer desse jeito? O que eu ganho sem manifestar os meus sonhos? Sem viver a vida que eu quero viver e que faz sentido para mim? Ali você já vai começar a sentir no seu corpo. E aí você pergunta depois, como seria se todos os dias eu caminhasse meia hora? Como seria se uma vez por semana, se eu estivesse falando com ele, eu deixasse a minha manhã inteira sem trabalho? Como seria isso? Desconecta, porque o seu corpo vai te mostrar esse desconforto. E logo vem a pergunta, o que eu posso fazer hoje para fazer com que isso se torne quem eu sou? E eu coloco isso tão em prática que eu tenho uma frase no meu quarto que eu vou dividir aqui com vocês, porque fica na parede, para quando eu acordo eu me lembrar, que é assim: ninguém constrói grandes projetos sem sustentar quem está se tornando no processo. O novo exige uma nova identidade, um novo hábito ou uma nova forma de se enxergar. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e deixa aí escrito para eu saber que você ficou até o final. Eu vou continuar, porque eu quero e mereço viver os meus sonhos. E eu vou deixar também aqui alguns vídeos para que você continue transformando e sendo a pessoa que vive os seus sonhos. Um beijo!